Olá, pessoal. Hoje é dia 22 de março de 2023, são 19 horas e 17 minutos na capital federal do Brasil. A gente veio para a nossa terceira sessão de gravação de pitches de mentoras e mentores aqui. Tá? Eu estava falando aqui com os colegas, né? Quem já tinha assistido aos vídeos anteriores, tal, diz daquilo, né? Na esperança que todo mundo falasse, não, nós já vimos, aí a metade não viu, né? E como vai acontecer de outras pessoas também virem se juntar a nós e não terem visto, a gente combinou o seguinte, né? Pessoal, a gente vai, a sessão de pitches de mentores e mentores, o objetivo é a gente poder se conectar mais, né? Mentoras, mentores, e também para que os nossos mentorados possam conhecer um pouco mais da gente, do nosso jeito, tal, antes mesmo de virem falar conosco. Outra coisa que é bem legal, né, que quando nós estamos falando de nós mesmos, a gente tem uma característica, e outra característica nossa é tentar pegar aquilo que um colega falou, tal, se apresentou, e extrair alguma coisa que possa ser bacana, né? Seja do lado profissional, seja do lado pessoal, e isso tudo ajuda a gente também, né, a se conhecer um pouco mais. Para a gente fazer as nossas sessões, a gente adotou o seguinte critério, né? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que tem ali um slide do PowerPoint, assim, brancão, mais nada, que tem assim, nome, cidade, formação, formação principal, não é currículo Lattes, né? As empresas, instituições em que atuou, as principais também, não é LinkedIn. E aí depois, né, aí vem um lado mais voltado à mentoria, então qual é o perfil, né, de empresas, ou de mentorados, ou situações em que nós costumamos atuar como mentoras e como mentores também, né? Então, é uma coisa, assim, que é meio comum que a gente tem. Uma curiosidade a nosso respeito, meio que para quebrar o gelo, né? E finalizar o vídeo de uma forma mais, assim, marcante. Poxa, né? Legal, o Hélio tem ali uma característica ali que eu não sabia, nossa, ele toca guitarra, tal coisa do gênero, e eu toco, sei lá, bateria, né? De repente a gente pode fazer uma banda aí vai na conversa até descobre que depois a gente tocou com colegas em comum, tal, coisa do gênero também, né? Estava aqui conversando com a Wafa Smiley, né? Que tem um sobrenome diferente, que é Smiley. Falei, você conhece, né? A reitora, né? A ex-reitora que foi lá da Unifesp, né? Professora Soraya Smiley, a Wafa já chegou lá, é minha prima, né? O meu pai é irmão do pai dela, tal coisa do gênero, né? Aí eu falei, olha só que legal, né? A gente vai se conectando com pessoas, muitas vezes, dessa forma também. Pessoal, as janelas são de 5 minutos, que é assim, não é palestra, né? Pitch. E a ideia que a gente tem esses pitches curtos é que, assim, dê para a gente conhecer bastante gente num curto intervalo de tempo, né? E também, né? Para que a gente consiga tentar se focar naquilo que é o core mesmo, né? O principal de como a gente se apresenta, né? Eu mesmo já fiz, acho que essas gravações umas 3, 4 vezes, cada vez que eu me apresento de um jeito diferente, né? Mas, assim, o objetivo aqui é que a gente possa se conhecer e, evidentemente, né, que em outras conversas a gente vai se conhecer muito mais também, né? Então, esse é o roteirinho. Outra coisa que também a gente acabou fazendo, pessoal, é o seguinte, né? Eu não sei em relação a vocês, vou parar de compartilhar aqui. Eu não gosto de me ver com um carão desse tamanho na tela, né? Porque eu não sou o Brad Pitt e tal, coisa do gênero, né? Então, aí aparece a remelinha no canto do olho, o feijãozinho no dente, coisas do gênero. Né? Então, eu falei o seguinte, gente, olha, o importante é a gente ouvir, interagir um pouco com as pessoas, então a gente fica pequenininho lá no canto. Né? E ao mesmo tempo que todo mundo está assistindo, vai falar, esse pitch vai até onde? Ó, gente, ó, o cara tem 3 minutos para falar disso aqui, ó, então, né? Vamos lá, vamos correr com esse negócio aqui. Né? E depois que tem nessa janela de 5 minutos, terminou de fazer o pitch, já vai ter um colega que vai ser o nosso colega que vai nos, como se fosse, não é bem entrevistar, né? Vai nos ajudar também a gente se conhecer um pouco mais também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, pela ordem, o Hélio disse que ele vai ter que sair às 8, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? O Hélio vai ser o primeiro a se apresentar e eu vou pedir para o Everton vai ser o perguntador do Hélio, né? Então, quando o Hélio terminar de falar, o Everton já pega a bola quicando, né? E aí vai numa interação. Se a gente for curto nas perguntas e nas respostas, dá para fazer 2. Se a gente for muito longo na pergunta ou muito longo na resposta, aí às vezes dá para fazer uma. O legal é que dá para bater uma bola, assim, tal coisa do gênero, né?
Outra coisa, né, pessoal? Às vezes a gente recebe uma pergunta, tá? Percebeu que está faltando, assim, 30 segundos, tá? Não vai dar para fazer outra pergunta, né? Não dá para devolver a bola. Se acontecer isso, né? Já pega o negócio e fala, não, aproveitar que teve essa pergunta aqui, já emenda mais alguma coisa que você queira falar que não tenha falado no seu pitch e tal, ou de repente fazer alguma correção ali no inicial também, tá? Se passar um pouquinho do tempo, não tem problema. Se terminar um pouquinho antes, também não tem problema. A única coisa que eu vou pedir para que realmente, quando estiver chegando perto de 5 minutos, que a gente adote ali, terminar, né? Não fazer, não se alongar muito mais, porque isso vai ajudar na dinâmica de todo mundo. Beleza, pessoal? Sobre esse primeiro bloco, alguma dúvida aí? Alguma dúvida que ficou? Tranquilo, né? Ah, outra coisa, a gente está sempre fazendo as duplas, né? Por que que eu estou fazendo isso? Porque teve uma das sessões de vídeos, uma das pessoas chegou a falar assim, eu não gostei do meu vídeo, eu não quero que publique. Aí eu falei, putz, mas se você não publicar, vai ter que editar o vídeo inteiro, diz aquilo. Eu falei, não quero que publique. E a gente tem que respeitar as pessoas. Então, se tudo der certo, espero que dê, todo mundo vai fazer as apresentações, e assim como foi o das segundas sessões de pitches invertidos ali, de pitches de mentores, perdão, não é pitch invertido, a gente coloca a sessão toda no ar, e depois eu coloco a minutagem também. Vou pedir para que as pessoas daqui hoje, se vocês puderem depois colocarem seus nomes completos e os LinkedIns aqui, ajuda bastante, tá? Por exemplo, a Wafa, ainda bem, né, que eu sei que é Wafa Smile, porque, né, é um sobrenome marcante e ela é prima da minha colega, né, professora Soraya Smile lá, né? E então, lógico que eu já sei, né, a Wafa, mas caso contrário, eu não ia saber de jeito nenhum, né? E aí, para achar no LinkedIn, fica mais difícil também, tá? Quem não tiver Mas vou pôr o LinkedIn... LinkedIn aqui também, aproveitar. Isso, melhor ainda, um LinkedIn também. Perfeito, Afa, né? Legal, pessoal. E assim, então vai ser assim, ó, pela ordem eu vou fazer desse jeito, ó. O Hélio, primeiro o Everton fala. Aí, aproveitando, né, para ficar em dupla, aí terminou o negócio, agora eu zero o cronômetro, né? E aí o Hélio faz se apresenta, né, nos seus 3 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, e aí o Hélio vai ser o perguntador do Everton, tá? Pela ordem aqui, pessoal, eu vou pedir para depois, então, para que a Wafa se apresente e para a gente ter uma dupla legal feminina, eu vou pedir para que a Débora seja a perguntadora da Wafa. E depois, Débora apresenta e o Wafa vai ser a perguntadora da Débora, tá? Bom, pela ordem aqui, depois vai ser o Manuel Lemos e o João Alves. Só vou perguntar uma coisa, Luciana Dota, eu vi que chegou um pouco mais tarde, João também. Alguém aqui tem, além do próprio Hélio, tem urgência de sair mais cedo aqui ou dá para a gente seguir desse jeito? Eu só Tranquilo? só não consigo ficar até o final se for alongar depois das 7h30, 8 horas. Tá. Bom, E vai eu vou chegando mais fazer... gente só. Não, beleza. Então, assim, então eu vou manter a ordem, tá, João? Porque eu acho que a gente, desse jeito tá bom, e porque tem mais de uma dupla ali que tá precisando sair mais cedo, aí eu vou meio que, assim, pegar o pessoal que estava primeiro também aqui, né? Luciana Dota, caso não entre mais ninguém no final, você vai ter a infelicidade de ter o Henry Suzuki como seu perguntador também. Tá bom? Sem Legal. problemas. Eu tava lá na sala esperando a turma lá aparecer, mas os participantes não entraram, daí a gente resolvi vir para cá. Que legal, né? Assim estamos entre amigos aqui. E o pessoal que puder ficar até um pouquinho mais também, depois sempre no final a gente para de gravar, aí bate um papo a mais, tudo também, né? Sempre bom a gente se conectar mais. Beleza, pessoal? Sou sua fã. Oi? Oi, oi. Pode Sou falar. fã da Luciana Dota. Tá, mas Eita! aqui a gente é tudo fã um do outro aqui, gente. Aqui é tudo fã-clube uns dos outros aqui, né? Legal. Só uma pergunta. Que bom, A pergunta é obrigada. baseada no pitch que a pessoa vier apresentar? A pergunta é basicamente isso? Everton, o objetivo que a gente Aberta. o objetivo que a gente tem é que as pessoas possam se apresentar para os colegas. Tá bom. Então, assim, normalmente, né, extrair aquilo, muitas vezes uma característica da pessoa, vou dar exemplos, né, de perguntas. Exemplo assim, poxa, Débora, que legal, né, você se apresentou aqui, nossa, nunca imaginei e tal, mas o que te trouxe para fazer mentoria, por exemplo, né? Legal. Um exemplo, uma pergunta.
De repente, a Débora pode falar, o que trouxe uma mentoria, tarará, tarará, uma coisa, eu gosto de gostar de contribuir com esse sistema, aprendo muito com os outros colegas, tal, beleza. Fechou ali. Sobrou tempo, né? Débora, assim, e nessas mentorias todas que você fez, teve alguma mentoria, assim, que te marcou mais, alguma coisa assim? Conta aí pra gente. Aí a Débora vai, pum. De repente, dá para engatar uma terceira pergunta, depende muito desse bate-bola que a gente consegue fazer. Algumas pessoas preferem se alongar mais na resposta, né? O que eu, assim, pediria, né? Normalmente, tem muitas pessoas que falam, né? Vão falar assim, eu estou trabalhando com uma startup, diz aqui, começa a fazer o pitch da startup e não o pitch pessoal. Sim. Acontece, gente. Isso faz parte das nossas apresentações. De repente, a pessoa está muito focada na sua empresa e para ela é importante falar sobre a empresa. O normal, o que seria? Procurar focar mais na pessoa, mas tem gente que vai lá e vai perguntar coisas sobre startup, né? Não tem problema, pode fazer perguntas sobre startup. Aqui a gente está entre colegas e a gente está procurando fazer, sempre lembrando, né? O objetivo é que mais pessoas possam nos conhecer, pessoalmente, profissionalmente, se for o caso, né? Sem ter que a gente estar conversando junto. Beleza? Tranquilo? Tá legal. Então, como que a gente está fazendo, né? Principalmente para o pessoal que chegou aqui um pouco mais tarde. A gente tem esse slide aqui do PowerPoint, feião, brancoso, assim mesmo. Aqui no canto esquerdo superior, vocês estão vendo que tem um cronômetro, né? Quando for o negócio, eu vou sempre falar assim, né? O primeiro vai ser o Hélio Lemes Costa, né? Júnior. Vou chamar só de Hélio, porque se eu for falar tudo isso, eu vou fazer um pitch, né? Com o nome comprido dele ali. E vou errar, né, Hélio? Então, eu vou normalmente fazer uma marcação de tempo assim, né? Quem está acostumado a me ver, parece que eu tenho um tique nervoso, assim, uma necessidade de falar o horário. Olá, pessoal, são 19 horas e 29 minutos, conosco o Hélio, né? Beleza, aí, o que eu vou fazer? Eu vou disparar o cronômetro aqui, e o que eu vou pedir sempre, tá, pessoal? Aí é uma característica do Zoom. O Zoom, para ele puxar a câmera para o speaker, ele demora um tempo. Então, antes de sair falando, olá, pessoal, meu nome é Hélio, tal, coisa do gênero, né? Pode até falar, olá, pessoal, tipo, espera, né? Você vai ver que o verdinho vai passar para você, aí começa. Ou então fala, boa noite, pessoal, aí o microfone vai passar para você, meu nome é Hélio Lemos, tarará, tarará, e aí vai, isso sempre ajuda, tá? Caso contrário, sempre vai aparecer um tal de Henry Suzuki terminando de falar, antes de aparecer a imagem de vocês, e eu cansei de ver esse cara aqui, já tem que sumir com ele, tá? Então, beleza? Tá tranquilo aí? Bom, se der qualquer coisa errada, depois a gente repete também, marca outro dia, coisa do gênero, tá bom? Legal, então. Vou pedir um outro favor também, mesmo quem participou aqui, tudo, depois que fizer a gravação, só dá um ok aqui no chat, falando, ok, pode publicar minha gravação. E se tiver qualquer problema, não tem problema de falar, prefiro que não publique minha gravação, tá? Paciência, a gente está aqui entre colegas e a gente quer que todo mundo se sinta bem, beleza? Só uma pergunta, quem é que é antes de mim? Eu não sei nem quem está falando. Manuel. Manuel, antes de mim, eu tenho que fazer uma pergunta para uma pessoa, quem é que é? É que eu não fixei a ordem. Não, nem eu. Deixa eu parar de compartilhar aqui, peraí, pessoal. Manuel, você vai fazer par com o João Alves. O João Alves fala e depois eu faço uma pergunta para ele ou vice-versa. Na hora eu vou meio que olhar aqui como você vai dizer quem vai ser o próximo. Eu que estou meio que fazendo isso. Não, tudo bem, não, eu não preciso. Quando tiver um negócio, falar, não, beleza, obrigado, aplauso para todo mundo. Você passa a bola. Aí passa a bola. Para as pessoas que assistiram outro vídeo, vão ver que isso tudo foi gravado, tal, fica mais fácil, tá, pessoal? Então, lógico que a gente está aqui entre colegas, mais uma vez, para fazer as coisas darem certo, tá bom? Então, vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela novamente, vou pedir para que o Hélio esteja a postos, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, para a nossa terceira sessão de pitches de mentoras e mentores, são 19 horas e 31 minutos, vou disparar o cronômetro aqui, vou pedir para que o Hélio, então, já assuma o microfone, valendo, com você a palavra, Hélio. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu sou Hélio, eu sou professor, moro em Varginha, no sul de Minas Gerais,
E a minha formação ela é bem diversificada. Eu já era nerd desde a época que não se usava esse termo nerd, lá nos anos 70, e aí a minha primeira formação foi na área de computação, depois eu fui mudando para a área de engenharia de produção, mais recentemente para a área de administração e depois administração pública. Então, é uma mistura que, na verdade, eu acho que essa mistura é muito boa, porque ela traz diversas perspectivas diferentes para o conhecimento que a gente precisa, principalmente para ser mentor, porque você não basta ser um altamente especializado em uma vertical ou em um segmento só, a gente tem que ter uma visão bastante ampla e global e abrangente para poder conseguir auxiliar, né, as pessoas, porque os problemas não são nichados, né, em um aspecto só. Então, isso me ajudou bastante, né, e aí eu estudei bastante para poder aprender um monte de coisas, mas, na verdade, eu aprendi muito mais ensinando. Como eu disse, eu sou professor e ensinando há muitos anos, né? Eu sou professor, né, desde sempre, vamos dizer assim, e foi nessa carreira, né, de professor que eu aprendi muito do que eu sei hoje e que eu uso esse conhecimento para transferir para tanto os meus alunos, né, que eu sou professor na Universidade Federal de Alfenas, aqui no campus de Varginha, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, mas também para as atividades que eu faço em paralelo à universidade, que são as atividades de mentoria. Então, eu já fui líder no estado de Minas Gerais do Inovativa, 2021, sou alumni, né, do Inovativa, 2022, 2023, já participei de diversos programas e eventos, né? Startup Weekends, eu não sei nem quantos, alguns aqui no Brasil, fora do Brasil, e hackathons como mentor, e alguns programas internacionais, o INP, que é o International Incubation Program, que foi da UX, a U Experience, também até fora do estado, em Santa Catarina, junto com o Co-Creation Lab, o governo do estado de Santa Catarina também, realizei várias atividades de mentoria. E as minhas áreas, né, principais, como eu sou da área de computação, é muito de tecnologia da informação, minha origem, né, na área de computação, mas como eu fui também trabalhar com a área de administração pública, então eu falo muito sobre GovTechs, né, sobre soluções e tecnologias para empresas que lidam com soluções para a área pública, e também, dentro da área pública, aí uma área mais específica, que são soluções para Smart Cities, porque também eu atuo muito com orientação e trabalhos e pesquisas dos meus alunos, que muitas vezes trabalham com soluções, com pesquisas com soluções para os problemas nas cidades, que acabam se transformando em produtos, em serviços, em startups, que são GovTechs. Então, essa é uma das minhas áreas de atuação. Mais recentemente, até por estar aqui no sul de Minas, que é uma área muito forte na produção agrícola, principalmente do café, eu montei uma startup também que é um hub de inovação, né, que a gente deu o nome de Ag Food Ventures, que a gente faz aceleração de AgTechs e Foodtechs, e a gente, nesse processo, está aí em parceria com a BDI, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com várias startups que foram selecionadas em editais, e a gente faz aceleração, mentoria, e por isso mesmo, por estar no agro, eu fui convidado a participar do Conselho da AgroVem, que é um clube de investidores em startups do agro. Então, eu tenho tanto essa ligação com a área de tecnologia para cidades inteligentes, como também para o agro. Além disso, eu fui orientador no estado de Minas também do projeto ALI, do SEBRAE, que é para inovação em pequenas empresas, e aí são vários tipos, né, de empresas, então é bastante diversificado. Alguém pode ficar pensando assim, mas, poxa, é Smart Cities, ou é o agro, AgTechs, Foodtechs, GovTechs? Na verdade, é uma mistura disso tudo, porque a gente pode dizer, e não só que a gente precisa ter soluções para Smart Cities, mas a gente precisa ter soluções para Smart Places, né? Os locais, independente de serem cidades, urbano ou rural, ou governo ou privado, a gente precisa ter soluções para isso tudo, e então eu atuo com orientação de todos esses tipos de iniciativas. Smart Places que utilizam o IoT, que utilizam inteligência artificial, que tudo isso que vem também lá da minha área de formação, na área de computação, junto com as áreas de administração e engenharia. E como eu disse, eu estou sediado aqui no sul de Minas Gerais e em Varginha, então eu tenho atuação tanto aqui localmente, né, no nosso hub de inovação, como no estado de Minas, como no Brasil, como no planeta Terra, e também como um bom varginhense, até
fora do planeta Terra, quem sabe. Perfeito, então. Na verdade, obrigado, Hélio, né, pela apresentação. O Everton ia te entrevistar, só que você usou 5 minutos da janela toda falando e, na verdade, o combinado era no máximo 3, né? Então, eu só vou te pedir, além, né, de falar que é de Varginha, que conhece coisas de outros mundos, curiosidade a mais a seu respeito aí, de repente, aí do seu lado pessoal, né, do Hélio, colegão nosso aí. Olha, a gente aqui eu acabo sendo um agitador, né, de inovação aqui dentro da nossa comunidade. Então, lidero de maneira formal e informal a comunidade nossa aqui de inovação, realizando um monte de eventos na área de criatividade. Gosto muito dessa área, né, de criação. Mas além desse trabalho, assim, você cozinha, toca música? Sim, tocar não, eu só toco play. O resto, gostaria muito de tocar algum instrumento, mas a única coisa que eu sei apertar é o play para tocar a música que outros produziram. Eu adoro música, gosto muito de cerveja artesanal, sou motoqueiro, gosto de passear e conhecer cascatas, cachoeiras aqui no sul de Minas Gerais. A gente tem montanhas e cachoeiras maravilhosas, um pão de queijo e um café inigualáveis. Muito bem, então, uma salva de aplausos aqui, então, para o nosso amigo Hélio, né, que eu sei que vai ter que sair um pouco mais cedo hoje e tal, tudo mais, né? Então, Hélio, obrigado aí, né? E é bom que a gente usa esses exemplos assim, né? Falar assim, foi legal, Hélio, você acabou falando bastante, né? Aproveitou bem o tempo, eu sei que você também está apertado de horário, né? Só vou perguntar agora para o Everton, se, como você é seu entrevistador aqui, né? Eu acho que eu vou até aproveitar e fazer o seguinte, a gente troca, então, depois o João Alves, né? Ele apresenta e acho que eu vou pedir para o Hélio, e depois o Manuel Lemos entrevista a Luciana Dota. Pode ser assim, então? Legal, então, pessoal. Hélio, fica à vontade se você tiver que sair, tá? Aliás, eu vou pedir uma coisa, pessoal, já que depois, para ficar um painel bonito para a gente aqui, ó, todo mundo dá um joinha assim, ó, Aí, beleza? Porque esse aqui vai ser a capa do nosso vídeo depois, né? Valeu, pessoal. Vamos Gente, lá, então. eu vou pedir licença, então, tá? Porque eu tenho que dar aula, meus alunos estão aguardando Vai tranquilo. Vai lá, tudo de bom. Até mais, até mais, Hélio. Vamos lá, então. Pessoal, então, voltando aqui para o nosso compartilhamento de tela, deixa eu parar o nosso cronômetro aqui, dar aquela zeradinha básica. Agora eu vou pedir para a minha amiga Wafa Smiley já se preparar aqui para abrir o microfone, Wafa. Deixa eu Pronto. ver. Já está com o microfone aberto. Espera aí, então, né? Eu vou fazer assim, porque agora são 19 horas e 39 minutos, conosco nossa colega Wafa Smiley. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vou tentar ser breve para falar em 3 minutos. Eu sei que a maioria dos mentores aqui tem um currículo super extenso e daria para ficar falando meia hora sobre o currículo, né? E as pessoas sempre me falam assim, nossa, mas você faz tudo isso. Então, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, até mesmo para minha amiga poder me fazer perguntas. Meu nome é Wafa Smiley e eu sou da cidade de Guarulhos, São Paulo. Eu sou de família de imigrantes libaneses, nasci em Guarulhos, né? E a minha principal formação é em marketing. Eu sou a famosa marqueteira. Marqueteira que, por uma razão do destino, acabou virando da área de tecnologia, mas o principal de tudo é que eu sou administradora, né? Então, eu tenho aí várias coisas no currículo, né? Principalmente administrando a minha própria empresa. Então, eu não mexo especificamente com códigos, não faço isso, mas tenho uma visão muito acentuada em marketing e vendas no que tange ao digital, né? Então, a parte de planejamento estratégico, planejamento de marketing voltado a negócios. Fiz uma pós-graduação voltada à gestão de projetos. Sou podcaster, tenho alguns canais que eu apresento alguns podcasts dentro da empresa. A empresa ela é uma empresa de tecnologia, como eu falei, chamada Orbital Commerce, voltada para o e-commerce, e Orbital Zap, que é voltada para o atendimento. E aí a gente faz toda a evolução do cliente dentro do digital, porque não é só ter uma loja virtual, é preciso fazer todo o processo para que esse cliente, né, essa empresa evolua dentro do digital, né? Que mais aqui?
Bom, eu costumo atuar muito fortemente, né, como mentora nessa parte, ajudando as startups, principalmente. Participo de PITs também, sempre sou convidada aí pelo Inova a hackathons. Aí eu adoro participar de todos, porque eu fico encantada com os projetos que os alunos ou as empresas que querem se tornar startups trazem para nós, né? E uma curiosidade sobre mim é que eu sou muçulmana, todo mundo pergunta quando eu faço palestras, quando eu estou dando aula, também dou aula de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na área de e-commerce, e todo mundo sempre, quando abre para perguntas, primeira coisa que fala assim, você é da onde? Como assim esse véu islâmico? Explica para gente a sua história como mulher e tal. E essa é a principal curiosidade que eu acho que as pessoas têm sobre mim, né? E querem saber mais da origem do meu nome, etc. E eu sou mãe de 2, inclusive uma autista, então também gosto muito de trabalhar com essa frente aí de minorias, de empoderamento feminino, e essa área do autismo também, que hoje me encanta bastante. Passei. Tentei não passar, mas passei do tempo aqui um pouco. Gente, eu tô aqui passada. Você é linda. Ai, obrigada, você também. Que linda, que linda. Que prazer, uma honra, um privilégio ouvir sua história. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa experiência de estar numa cultura onde a mulher ela é mais submissa e mais escondida, e estar num lugar, num país onde a cultura ela é mais expansiva e trabalhando com marketing. Com isso na sua cabeça, assim, sabe? Internamente. Como que você se acha na sua identidade para esse trabalho? Então, é justamente a curiosidade de todo mundo, mas a mulher muçulmana, ela é incentivada ao estudo, ela é incentivada à ciência, ela é incentivada ao trabalho. O direito da mulher muçulmana, ela é resguardada muito, assim, como uma joia, digamos, né? Então, eu acho que a mulher muçulmana, ela pode fazer tudo isso que eu faço, só que elas não fazem porque eu percebi uma coisa, trabalhando num projeto com mulheres, a mulher tem muito a síndrome do impostor, né? Então, muitas vezes ela acha que ela não consegue, ou pelo fato dela usar o véu islâmico, que ela não vai ser aceita. E eu adoro esporte de aventura, eu ando de bike, eu faço de tudo. Meu marido fala que eu sou a louca das experiências, né? Então, a gente pode ser tudo que a gente quiser, e é isso que eu gosto muito de passar mesmo tendo esses estigmas, né? Porque são estigmas, porque a religião não nos proíbe de fazer nada. Lógico, algumas coisas, bebida alcoólica, aquelas coisas todas que a gente não pratica, mas para todas as outras coisas, sim. Uma vida constante. Sim. Prazer, que privilégio, uma honra. Obrigada. Prazer nosso mesmo, né? Depois a gente vai conversar mais aí, né, a respeito, é muito bacana mesmo, né? Então, vou pedir agora aqui para todos os presentes, que a gente faça uma salva de palmas para as nossas duas, né, apresentadoras aqui. Aliás, as duas, não, primeiro foi ainda só a Wafa, agora vamos conosco, não, pelos próximos episódios, que teremos Débora Medeiros Lima conosco aqui, e já vou compartilhar minha tela aqui novamente, né? Débora já está com microfones a posto, certo? Estou com o microfone a postos aqui. Vamos, minutinho só, deixa eu zerar o cronômetro aqui, porque são 19 horas e 46 minutos, conosco Débora Medeiros Lima. Obrigada a todos pelo privilégio de estar nessa sala, literalmente um privilégio. Meu nome é Débora, podem me chamar de Débora Medeiros ou Débora Lima. Eu estou em São Paulo, capital, e eu moro aqui desde que eu nasci, então faz 43 anos, mais recentemente, agora que eu comemorei aniversário dia 6, podem me dar presente, mandar para cá. Eu tenho uma formação que é bastante eclética. Eu me formei em secretariado, depois em turismo, comecei a fazer algumas especializações em eventos, e aí cheguei no universo de inovação aberta,
me apaixonei e descobri que eu não era um ETzinho, né? Então, realmente foi uma descoberta maravilhosa. Há 7 anos eu trabalho com isso. Atualmente, eu represento a Rede Brasil Startups. Estou trabalhando com eles no formato de estratégias comerciais, como conselheira dos projetos, de alguns projetos que a Rede Brasil Startup tem, porque ela é uma empresa no formato de agregação de comunidades. E também estou fazendo um trabalho de consultoria que é voltado para a experiência do cliente e inovação aberta em empresas médias que realmente precisam estar adequadas para esse novo mercado, para uma cultura de inovação e que precisam, né, passar aí por todo um processo de identificação, de humanização, de personalização dos colaboradores, com toda uma integridade, né, para que isso ocorra sem machucar ninguém, sem ter dores e sem ter grandes infartos, porque a gente sabe que a inovação, ela realmente causa bastante resistência, tá? O que eu gosto, né, mais de fazer é o que dá resultado. Então, eu sou muito boa na parte de olhar de customer success, tá? Então, tudo que envolve o atendimento, a humanização, a personalização de atendimento das empresas, mesmo as mais tecnológicas, é onde eu realmente gero resultado. São situações nas quais eu costumo ser mentora, então todas as startups que vêm até mim, inclusive mais recentemente nos programas do Inovativa e do Startup Weekend também, não tenho tanta experiência quanto o Hélio, né? Mas todas as experiências que eu tive foram extremamente gratificantes. Geralmente o pessoal senta do meu lado, eu sou aquela que arranca lágrimas dos olhos das pessoas, porque sei que elas podem fazer algo sem tanta pressão, sem tanta dor, né? E realmente a gente acaba se tornando mais próximo dos empreendedores. E uma curiosidade, duas curiosidades a meu respeito, é que eu amo dançar dança moderna, não o samba, nem essas danças assim de salão que o pessoal gosta, mas eu amo dançar dança moderna. Fiz 4 anos de balé clássico e desisti, porque eu não consegui dar uma pirueta e eu fui para o balé moderno, porque é muito mais a minha cara. E também tem um personagem que nasceu em 2015, que é uma palhacinha de intervenção de rua. O nome dela é Bezete. São duas curiosidades. Wafa, eu vou pedir para que agora você puder entrevistar aqui a Débora, né? Tem que abrir microfone, viu, Wafa, por favor? Eu só não sei se vocês estão me vendo. Desculpe. Esqueci o mudo aqui. Adorei a sua experiência. A da personagem é uma palhacinha? Como é que é isso? Isso, é uma É de palhacinha. rua? Fala melhor. Ela é de rua. A Ai, Bezete, que coragem! ela só serve para rua. Ela é muito arteira, muito bagunceira. Ninguém aguenta ela em espaço fechado. Ai, já quero ir assistir. Depois você passa aí pra gente onde que você se apresenta. Mas falando um pouquinho em Customer Experience, que você falou que é uma das suas atribuições aí, por Sim. que você escolheu isso? Você já trabalhou com atendimento? Sim. Como é que é essa sua experiência? Bom, minha primeira experiência formal foi trabalhando como atendente de lanchonete no McDonald's. E eu amava fazer aquilo, tinha todos os ensinamentos da área de marketing, da área de recursos humanos, então foi um treinamento muito intenso de uma das maiores marcas do mundo, né? Então foi lá que eu aprendi o que era lidar com o ser humano e também a olhar nos olhos, fazer um trabalho de verdade pensando que tem uma outra pessoa, né, do outro lado. Então, o que me marcou muito foi porque as experiências que eu tinha com os clientes, eles gostavam muito, acabavam deixando bilhetinhos, né, de agradecimento para os gestores do período, né, assim, olha, me chamavam de Debinha, né, na época. Ai, a Debinha é sensacional e tal. E aí, nos turnos, os gerentes, eles acabavam falando do plantão anterior. Isso marcou e eu realmente gosto de servir as pessoas, né? Então, é o que eu faço de melhor. Costumo dizer que tem duas coisas que eu faço bem na vida, dar abraço e servir água.
Excelente, então, Débora, né? Debinha, né? É, E muito bom te conhecer, né? É uma coisa curiosa, né, Débora? A gente se conhece há tanto tempo, né? E é, a gente sempre aprende uma coisa a mais sobre os nossos colegas sim, nessas nossas interações aqui também. Esse lado da sim, palhacinha de rua eu não conhecia, né? é, E o lado da dança você já tinha me falado, mas eu também já não lembrava mais tanto, né? Já não é que nem sim. eu que sou do forró e do samba de gafieira, né? Sim, Tarará, também coisa tentei certa, né? lembrar, era do... Eu amo forró, viu, Henry? Adoro, mas eu não sou boa também. Ah, mas tá ótimo então aqui, né? Gente, então vamos dando sequência aqui às nossas atividades. Então, o João Alves, eu sei que ele vai tá com um pouquinho de pressa também, né, João? Então, eu vou pedir para que o João Alves faça a apresentação e o nosso perguntador oficial agora do João Alves vai ser o Everton Soares e depois o contrário, tá bom? Vamos lá então, deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Então, pessoal, vamos lá, então. Deixa eu parar aqui, zerar o cronômetro, porque são 19 horas e 53 minutos. Com o cronômetro zerado sempre é melhor. São 19 horas e 53 minutos. Conosco, nós temos, então, o João Alves. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou João Alves, sou formado em engenharia de produção, tenho especialização na área de empreendedorismo e inovação pelo Unesp, Univesp e CREA. Tive a honra de ter aula com o mestre Henry Suzuki e também tenho especialização em docência, para o ensino superior, educação de jovens e adultos e licenciado para educação profissional. Após 9 anos atuando em multinacionais e empresas nacionais, fiz uma transição de carreira e estou atualmente atuando em educação. Sou professor e tenho atuado em projetos de educação, de inovação, de empreendedorismo, atendendo jovens em vulnerabilidade social, dou treinamentos de metaverso em nível introdutório em plataformas gratuitas, abertas, que rodam no celular para que os alunos, a maior parte do meu público são alunos que estão começando na carreira profissional, e também tenho ministrado oficinas de criatividade, atitude empreendedora, oficina LinkedIn, ensinando as ferramentas digitais para ajudar na formação de jovens e adultos. E o foco da minha atuação nessa parte de mentoria tem sido na área de empregabilidade, na área de LinkedIn, e neste momento estou começando a atuar em projetos voltados para a área de inovação. Sou professor do Senac, e o Senac está com um projeto agora de trabalhar nas unidades o tema de inovação, e eu estou com o desafio de trabalhar esse tema na minha unidade, mobilizando aí vários colegas, e também passei pelo Centro Paula Souza, então fui aluno do Centro Paula Souza, e uma curiosidade interessante é que depois eu retornei ao Centro Paula Souza como professor, né? Foi minha primeira experiência na área da educação, né? Então, pelo próprio Senac, eu tenho atuado também em competições de empreendedorismo e inovação. O Senac tem uma competição chamada Empreenda Senac, e eu sou responsável por organizar, mobilizar aí os alunos e os colegas docentes, motivando os alunos a trabalhar nos seus projetos, e essa parte de mentoria tem sido para potencializar para que os jovens possam desenvolver suas ideias de negócio a partir de um sonho, a partir das suas habilidades, soft skills, através dessa oportunidade que o Senac oferece, para que os jovens possam futuramente terem empresas. Então, nessa competição, startups já foram desenvolvidas, e o foco da minha atuação profissional também nessa parte de docência tem sido atender jovens em vulnerabilidade social, né? E uma curiosidade sobre mim, o pessoal falou de música aí e tal, né? Então eu sou músico, eu toco violão, toco piano. Faz 20 anos que eu sou músico cristão, né? Então eu toco na igreja e tudo mais e tal. Tenho um bebê de 3 anos e ele ama música também. E uma curiosidade de formação, tenho formação na área de teologia, né? Então, em alguns momentos também eu ministro cursos aí bíblicos, né? E é muito especial também essa vivência, queridos amigos.
Everton, eu vou pedir para você abrir o seu microfone. Maravilha. Professor João, que legal, né? Fico muito feliz de poder fazer as perguntas para ti, né? Que a gente já se encontra em outros ecossistemas, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, mas conta um pouco mais dessa questão do trabalho com os jovens. Achei bem interessante o senhor já está buscando as questões de tecnologia, né? Mais profunda ali da questão do metaverso, né? Então, e também buscando essa questão da plataforma, né? Tendo visto que a gente ainda está engatinhando, né, no que diz respeito a uma boa tecnologia, né, para poder usar esse tipo de inovação, vamos dizer assim. Eu queria que você contasse um pouco como é que está sendo essa experiência com a juventude, né? Puxa, um prazer, Everton, um prazer de vê-lo também, muito especial. Então, gente, para o jovem é um grande desafio, porque o metaverso ele já era muito usado no meio de jogos e games, né? Então, eu fui convidado no meio do ano passado para participar de uma formação de metaverso para educadores, e a ideia é usar esse conhecimento imersivo, Web 3.0, agora o chat GPT também, trazendo uma intencionalidade para desenvolver algum objetivo, seja divulgar algum tipo de negócio no próprio metaverso. Existem plataformas abertas, gratuitas, que rodam no celular, né? No primeiro momento, a gente testou algumas plataformas que eram muito pesadas, mas em contexto de sala de aula, o aluno vai usar um celular e uma internet que não é da mais avançada. Então, para ele ter contato com essa tecnologia, a gente usa as plataformas abertas, gratuitas, Hubs, Spatial, tem várias outras plataformas que podem ser usadas e tem sido muito interessante explorando essa habilidade que o aluno já tem, né? E trazer uma intencionalidade sobre isso. Um prazer, Everton. Legal, então, né, pessoal? Muito bom, Obrigado para o João Alves também, né? A gente deixa como uma salva muito de bom. palmas para ele, né? E eu vou pedir já para que o Everton agora Soares já se prepare ali. Eu vou até pedir um favor, pessoal. A pessoa que vai fazer a pergunta já deixa o microfone aberto antes, tá? Para a gente não se esquecer, porque aí dá uma fluidez mais legal também. Eu vi que o José Esteves também, tudo bom, Esteves? Está chegando aqui agora, né? A gente está fazendo as gravações. Eu acho que a gente está sempre fazendo, né? Um colega acaba fazendo a apresentação, a gente tem um roteirinho, como você viu ali, né, Esteves? E aí depois o outro pergunta, né? Como deu um número ímpar aqui, Esteves, você vai ter o azar de que se não entrar mais ninguém, você vai ser perguntado pelo seu amigo Henry Suzuki aqui por último, tá? Mas não deixando a bola cair aqui, né? Então agora eu ao contrário, eu vou pedir para o Esteves fechar o microfone, né? O Everton já deixar o microfone dele aberto ali. E a gente vai compartilhar aqui a tela novamente. Deixa eu zerar aqui o nosso cronômetro, né? Porque são 19 horas e 59 minutos. Conosco agora a gente tem o nosso colega Everton Soares. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Eu sou o Everton Soares, também conhecido como Pardal, né? Então é o meu apelido. Por que é Pardal? Porque eu fui DJ, né? Uma curiosidade, vou começar de trás para frente. Eu fui DJ por mais de 10 anos, né? Considerando que a gente parei ali por volta de 2020, né? Então eu tocava música eletrônica e depois tocava rock. Então fazia discotecagens na cidade de São Paulo, Paraná, Minas. Então, fazia ali a parte de produção cultural. Então, 18 anos eu fiz produção cultural de um museu itinerante, né? Então, eu chamava Arquivo do Rock, era patrocinado pela Petrobras, e eu visitei 7 cidades, levando esse arquivo, né, da história do rock, né, os anos 50, 60 e 70, rodando aí o país para as pessoas poderem ver esses artigos, né? Então, revistas, materiais de época, para as pessoas poderem ali, né, contemplar, né, a história do rock and roll, né? E a gente estava ali nessa fluidez. Meu primeiro projeto ali patrocinado pela Petrobras e eu fazendo já a gerência ali, a gestão, já me entendendo como um empreendedor cultural, né? Não sabendo que eu estava fazendo empreendedorismo, isso lá nos anos 2000, né? Depois eu fui para a área de discotecagem, virei DJ, toquei ali por volta de 10, 15 anos, e aí me enveredei para o mundo da tecnologia, né? Literalmente saí da música, fui para a tecnologia, onde veio minha formação, né? Eu sou da cidade de São Paulo, né? Mas nasci em Osasco, que é a terra do cachorro quente, que é da Grande São Paulo, né? Então, de lá eu morei aqui em São Paulo, né? Na parte da juventude até hoje, e
eu fiz a formação em tecnologia, né? Então, eu sou formado em redes de computadores. Com essa formação, eu trabalhei em várias empresas, então passei pelo setor de varejo, setor bancário, logístico, então passei por diversas empresas, eu acho que está quase mais de 20 funções diferentes na carteira, acho que eu tenho 3 carteiras de trabalho, se vocês terem uma ideia. E aí, nesse meio tempo, a vontade de empreender também estava rodando em paralelo, né? Foi aí, em 2015, que eu montei a minha primeira startup, que é uma startup de tecnologia, onde é uma software house, né? Então, a gente estava lá fazendo plataformas, sites, para desenvolver ali para as pessoas a baixo custo. Tá? Antes mesmo de existir um Wix, né? Antes mesmo de existir um Google Site, o Google Meu Negócio, a gente já estava querendo democratizar o acesso à internet a pequenos empreendedores. Aí a gente ficou ali por volta até 2017, que aí depois fechou essa startup, eu abri uma segunda, que hoje é a startup que está atual, é uma consultoria em educação empreendedora, né? A gente desenvolve soluções, né, para o mercado, e eu estou tocando ela até hoje, tenho aí uma vivência, né, dentro das organizações, né? Então, sou associado da B Startups, da RBS, Inovativa, Mentores BR, né? Então, eu tenho uma atuação aí bem, já de bom tempo, vamos dizer assim, como mentor, como colaborador, eu também faço pareceres e avaliações, trabalho em comissões de seleção e projetos, né, para o governo federal, para o governo estadual, para prefeituras. Então, a gente tem aí um desenvolvimento bem interessante aí no que diz respeito à indústria da economia criativa, da cultura e também com tecnologia. Acho que é isso. Tá? Basicamente, estou aqui, estou à disposição. João Alves, Sim, sim. Sim. É uma honra, viu, Everton? Que experiência maravilhosa. E o seu olhar, Everton, qual o seu olhar sobre a importância da educação empreendedora conforme a sua vivência? Eu acho que é o viés que a gente está buscando. Assim, acho que por ser filho, né, de pais professores, né, então acho que é pela educação que vai ter a transformação. Eu não vejo outro caminho para países em desenvolvimento, né, é pela educação. E aí eu vou muito nesse público de situação de vulnerabilidade, público das periferias, né, territórios, comunidades e favelas, né, o empreendedor negro, né, empreendedora negra. Então, é onde a gente está batendo forte ali no que diz respeito a soluções voltadas para o empreendedorismo. Então, a gente desenvolve soluções, né, voltado para empresas, institutos, fundações, e a gente cocria, né? Em alguns casos, a gente desenvolve do zero ou a gente cocria em conjunto com esses parceiros para que a gente possa trazer esse tipo de capacitação e formação para essas pessoas. Porque lá na ponta você vê resultados, você vê eu vejo empreendedores que conseguiram superar uma pandemia, entende? E outros negócios eu vi fechar. É muito interessante você ver que quem pôs a mão na massa um ano antes da transformação digital sobreviveu, né, à pandemia. Parabéns, hein? Sensacional. Um perfeito, então, abraço. né? Sensacional mesmo, né, Everton? Prazer conhecer um pouco mais aí, uma salva de palmas para o Everton também, né? E a gente dando sequência aqui aos nossos trabalhos, eu vou pedir então para Luciana Dota aqui já se preparando aqui também, e o Manuel Lemos também, né, o nosso perguntador, né, já ficar aí com o microfoninho aberto aí, porque vamos voltar aqui, né, para a nossa tela compartilhada, zerando o cronômetro aqui, né, Luciano? Opa, parando aqui, porque são 20 horas e 5 minutos, conosco agora, Luciana Dota. Suzuki-san, você conseguiu fazer um milagre aqui de fazer a Luciana falar gravando. Eu quero ver quando é que você vai cortar todos os palavrões que eu vou falar aqui. Enfim, eu estou aqui na cidade de Jambeiro, uma megalópole encostadinha em São José dos Campos. Nós somos 6.700 habitantes. Vim para cá atrás de uma vida mais tranquila, bem-estar mesmo, né? Sou engenheira. Eu comecei a estudar o curso de economia também e trabalho desde, o final do século passado
em indústrias, né? Então, eu gosto muito desse ambiente industrial, gosto muito da dinâmica que tem essa necessidade de combinar custos e eficiências com as novidades tecnológicas e a puxada do mercado, né? E a indústria, ela é vista como algo tão grande, né? Parece um navio para se manobrar, mas exige que a gente faça pequenas manobras o dia inteiro. Então é muito, tudo acontece muito rápido e é uma coisa que me encanta muito, né? Durante a pandemia eu atuei, eu atuo como voluntária há muito tempo em vários projetos, né? Mas durante a pandemia eu trabalhei num projeto que envolveu praticamente toda a indústria plástica aqui no Brasil, né? Puxado aí pela ABINFER, que era a Associação Brasileira das Ferramentarias, e através desse projeto eu conheci a Liseila e algumas outras pessoas também do Inova, da Paula Souza, e eles me convidaram para ser mentora, né, do Paula Souza, e eu fiquei pensando assim, nossa, mas como, o quê, por quê, né? O que eu faço? Ah, fala aí qualquer coisa. E assim, eu gosto muito de transferir um pouco de conhecimento e experiência, porque eu gosto muito de aprender. E eu acho assim, no momento em que a gente começa a compartilhar, é muito mais rico de aprendizado do que quando a gente só tenta fazer sozinho, né? E aí começar nessa área me encantou muito, né? Eu comecei a perceber conceitos que eu já tinha antes e que fazem todo sentido quando a gente fala sobre o ambiente empreendedor e de inovação, né? E hoje eu estou em vários grupos, eu sou associada à FEA Angels também, né? Participo das avaliações de projetos do Inovas do Senai também, né? E é isso, gente. Sou mãe mais orgulhosa do mundo, né? Não sei o que mais que eu posso falar aí sobre mim, uma curiosidade. Eu adoro fotografia, eu gosto de tirar fotografia como hobby. Manuel Lemos. Opa, antes de mais agradecer a apresentação detalhada da Luciana, porque eu já conhecia a Luciana, digamos, quase de outros carnavais, mas não tanto com esse detalhe. Mas agora que ela falou, eu estudei os perfis psicológicos a um nível muito profundo e descobri que pessoas como a Luciana, elas têm uma capacidade que é muito útil, principalmente para os outros, que é de ser uma boa conselheira para ajudá-los a tornar-se melhores. Então, a pergunta que eu ia fazer é assim, para a Luciana, o que é que ela aconselha para nós, mentores, seus amigos, para nós sermos uns mentores melhores? Qual seria o seu conselho? Cara, eu vou repetir uma coisa que eu acabei de falar numa mentoria que você estava junto. A gente precisa muito saber por onde começar, né? E eu gosto muito de falar, gente, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer a nós mesmos. É uma especialidade até do próprio Manuel, né, Manuel? Sim. Acho que a gente tem que conhecer muito bem a nós mesmos e nós precisamos aprender a ser honestos e sinceros com nós mesmos. Então, na hora que você for mentor, você tem que entender por que você está fazendo isso. Então, que nem para a Luciana, não é... eu não dou mentoria pelo voluntariado e eu não dou mentoria pela ação social. Eu dou mentoria porque eu gosto da troca, porque eu gosto do aprendizado e porque eu me divirto muito com isso. Isso me traz uma satisfação pessoal muito grande, né? Então, assim, saber qual é o meu motivo, qual é a minha motivação, faz com que eu fale de uma forma mais sincera, mais aberta, mais livre, né? Porque eu não estou aqui para cumprir uma tabela, não porque eu preciso, ou porque eu tenho que cumprir 40 horas de voluntariado por mês, não tem nada a ver com isso.
né? Então, eu acho que isso que faz com que eu me sinta mais confiante e confortável. Legal. Excelente, né, pessoal? Então, salve de palmas aí para nossa amiga Luciana Dota. Obrigada, Manuel. Você conhece mesmo a gente, hein? Eu estudei, pô. E agora, então, né, pessoal, vamos agora, né, seguindo a nossa dinâmica aqui, eu vou pedir para o Manuel Lemos já ficar preparado aí com o seu microfone, vamos compartilhar a tela aqui novamente, né, pausando e zerando o nosso cronômetro aqui, porque são 20 horas e 12 minutos na capital federal do Brasil, e agora temos conosco Manuel Lemos. Opa, antes de mais, agradecer essa oportunidade. Eu sei que o Henry é o chefe dos mentores, que eu entrei para o Vitrine porque a Marcela me chamou para ir para o Mentores do Brasil, conhecer o Henry, conhecer um monte de gente, e isso é muito valioso. Muito valioso porque a gente aprende uns com os outros, como a Luciana também estava falando, e isso vai nos ajudar a tornar melhores naquilo que a gente já faz. A gente vai aprender a ser melhor. Mas pronto, especificamente sobre mim, o meu nome é Manuel Lemos, é apenas um nome que os meus pais me deram, e eu nasci em Portugal, na cidade de Aveiro. Quem gosta de bacalhau pode ir lá, que vai gostar bastante, mas eu vim para o Brasil já em 98. E vim para o Brasil porque a mãe do meu filho é brasileira, né? Então depois a gente teve um filho. Mas antes disso eu tive uma experiência que deu para comparar vários países. Eu passei 15 dias nos Estados Unidos, aliás, era 2 meses, mas passado 15 dias já me queria vir embora, porque eu não gosto muito de ambientes muito competitivos, porque eu entendo que a competição leva à destruição. Eu prefiro as colaborações, como estamos fazendo aqui, que isso nos ajuda a tornar melhores, como já falei. Agora, em Portugal, eu formei em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, não atuo nessa área. O que eu atuo é em pesquisa e desenvolvimento de software desde os 13 anos, quando tive acesso aos primeiros computadores de 8 bits. Aos 18 anos me associei com 2 amigos, convertemos um joguinho daquelas maquininhas antigas que lá em Portugal a gente punha uma moedinha e jogava. Não tivemos sucesso, foi o nosso primeiro fracasso temporário, porque era na área de games. Mas, como dizia um empreendedor em Portugal, que também penso que copiou uma frase, o fracasso é temporário. É só apenas um caminho que você passa para aprender a ser melhor. E depois que eu vim para o Brasil, eu aprendi que a cultura, para mim, tá, é muito melhor, porque é uma cultura muito mais colaborativa, muito mais virada para o amor ao próximo, que é uma coisa que, apesar de eu não ser religioso, eu sei que está na Bíblia, um livro que nos traz muitas lições, mas não vou entrar no mérito religioso, só vou falar da parte do empreendedorismo, e, assim, pontuando a questão da Luciana, porque é que eu empreendo? Ou melhor, porque é que eu sou mentor de empreendedorismo? Porque em 2015 eu descobri que eu tinha que fazer uma coisa nova para além do desenvolvimento de software, e tenho uma comunidade de programadores, que eu decidi que precisava de ter uma alternativa como fonte de receita. E isso é uma coisa que muitos empreendedores não entendem, que não vão ganhar milhões logo no início, vão ter que ter clientes cada vez mais, tem que ter no mínimo 5 que dão fontes de receita recorrente, de forma a os negócios se tornarem sustentáveis. E isso é uma coisa que muitos candidatos empreendedores não entendem e vão por vezes para um caminho mais difícil, porque eles sonham com o final, onde está um pote de ouro com milhões, esse é um caminho que vai chegar lá passado muitos anos. Então, assim, uma curiosidade a meu respeito, só para terminar, eu tenho aqui uma varinha mágica, porque há uns anos eu fui ela é mágica só psicologicamente, que isto é de plástico, tá? Há uns anos eu fui ver um filme que era o Aladdin, e perguntei para a minha esposa se eu fosse um personagem daquele filme, qual é que eu seria? E ela disse, o gênio. Não, para, eu não sou nada o gênio, eu sou só o Manuel. E depois eu comecei a pensar, mas o que é que o gênio faz? O gênio faz é realizar desejos. Então, quem vem na minha mentoria, eu sempre pergunto,
quais são os seus desejos. Não tem limite, porque aquele gênio que só dava 3 desejos, acho que era fraco. Não pode ter limite. As pessoas não podem ter limitações para os sonhos dela. O que ela precisa é ter consciência de quais são os seus sonhos. Se ela não pensar nisso, ela vai fazer por dinheiro, não vai dar certo. Ela tem que fazer pelas pessoas que a podem ajudar, que muitas vezes são clientes. Às vezes nem sequer são investidores. Eu virei investidor anjo para ajudar pessoas que precisam de dinheiro, mas muitos empreendedores não precisam de dinheiro. O que eles precisam é de conhecimento. Então, quem precisar de conhecimento, fale comigo para eu ajudar-os a realizar os desejos através do conhecimento. É isso. Maravilha, Manuel. E eu gosto muito dessa questão, assim, eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, né? Tive muito contato com pessoas do mundo todo. E eu gosto muito de trocar um pouquinho da visão, né, que cada cultura diferente tem. E você falou de pontos positivos, né? Mas aqui no Brasil, você teve algum perrengue, alguma coisa que foi difícil para você se adequar, se adaptar aqui como empreendedor ou como mentor aqui no Brasil? Não, assim, primeiro que o meu mercado é internacional, mas assim, perrengue a gente sempre tem, porque às vezes eu tenho uma dificuldade que é explicar de forma clara, porque às vezes eu tenho um pensamento muito complexo, às vezes já estou dando a conclusão e a pessoa pensa que eu sou mais intenções. Não, antes pelo contrário, eu não ganho nada em prejudicar ninguém. Mas eu tive perrengues com algumas pessoas porque fui mal entendido, mas a responsabilidade é minha. Então, cada vez que eu falho, é uma falha temporária, porque aí eu aprendo que na próxima eu tenho que ser melhor. E por isso é que eu perguntei para você qual seria o seu conselho para ajudar a ser melhor. Porque eu tenho um filho que tem o seu perfil. Ele já me deu conselhos, até inclusive a melhorar o meu negócio. Apesar de eu ter só 28 anos e ter uma experiência de vida menor em termos de tempo, nós podemos aprender uns com os outros e isso nos vai ajudar a tornar melhores como comunidade de mentores, que hoje somos mentores, mas no futuro também podemos ser alunos. Mas você acha que essa diferença foi cultural, Manuel? Ou foi pessoal? Foi contigo? Não, mal entendidos. Para fazer essa introdução meio assim, é porque a gente tem uma dinâmica que a gente tem um tempo, né? E os outros colegas também têm um relógio, né? A gente vai continuar conversando aqui, tá, pessoal? Se vocês estão aqui com raiva do Henri Suzuki, que ele deu essa cortada no meio do papo quando estava legal, não perca a próxima conversa, porque depois a gente vai conversar mais abertamente também, tá? Mas só para seguir, tá, a dinâmica, tá, pessoal? Porque senão a gente acaba meio que saindo do prumo, né? E aí eu sei que as pessoas vão me perdoar, né? Mas aqui para a gente fazer meio que o nosso fechamento, que não é bem um fechamento, eu vou pedir para agora que o meu amigo José Esteves aqui já fica... Esteves já captou, né? Qual que é a mensagem aqui da questão, né, Esteves? Eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Tá? Aqui, Esteves, a gente tem um exemplo de um roteirinho aqui que ajuda todo mundo mais ou menos a quando for acompanhar esses pitches, né, aquilo que se espera, né, do que os colegas vão falar. Claro que as pessoas podem divergir disso, assim como, por exemplo, o Everton começou do final, depois voltou para o começo, mas no final das contas, o começo e o fim ali acaba tudo sendo uma curiosidade a nosso respeito também, né? Esteves, a janela que a gente tem é de 5 minutos no total, e normalmente o que a gente pede para os colegas tem que se apresentar, é porque é pitch, né? Curtinho, né? Em torno de, no máximo, 3 minutos, para sobrar mais tempo para o colega perguntador fazer as perguntas ali ao final do tempo, tá bom? Então, são 20 horas e 20 minutos agora, conosco, José Esteves. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. É difícil a gente falar um pouco da gente, né? Porque a gente está sempre fazendo mentoria, assessoria, consultoria, e a gente está sempre sendo instado a poder realizar algum comentário, né? Tentar interagir com uma empresa, com um negócio, com pessoas diferentes. Eu sou o José Esteves, José Luiz Esteves, na verdade, né? As pessoas na área me conhecem como José Esteves ou como Luiz Esteves. Falo com vocês de Belo Horizonte, capital do nosso belo estado
estado de Minas Gerais, mas eu sou carioca, como o sotaque já deve ter dado para perceber, né? E nesse momento estou exercitando, então, a minha faceta mineroca, que é assim que eu me sinto, né? Tá aqui desbravando as Minas Gerais pela segunda vez na minha vida como pessoa que está atuando profissionalmente e está residindo aqui. Eu tenho formação na área de administração, eu sou professor doutor na área, acabei recentemente de finalizar o meu pós-doutorado na área de inovação para sustentabilidade organizacional no PPAD da PUC do Paraná, e tenho uma grande mesmo trajetória, como acredito que já está marcado aqui, ou que deveria estar marcado por esses cabelos brancos, né? Esses meus cabelos brancos, nesses últimos 30 anos, no Triple Helix, né? Significa dizer que eu já tive a oportunidade de estar compartilhando, somando e aprendendo em organizações, né, da área privada. Já tive a oportunidade de estar atuando, interagindo muito proximamente do terceiro setor da filantropia. Tive a oportunidade de estar atuando, né, como gestor na administração pública e, ao longo desse trajeto, desenvolvi em paralelo uma carreira também acadêmica que me fez experimentar, né, praticamente tudo, né, desde a função de professor, passando pela de coordenador de faculdade, de desenvolvimento institucional, até diretor-geral e reitor de instituição de ensino superior. Quer dizer, então, é uma marca, eu acho, dessa trajetória. Dizem as boas línguas, eu acredito, né, que eu talvez seja um dos mais ativos mentores do ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil, o que me deixa muito lisonjeado, né? Porque eu não tenho muito tempo para festa, né? Não tenho muito tempo para bolo, não tenho muito tempo para glacê. Eu sempre mergulhei no ecossistema de maneira a poder tentar entender, né, um pouquinho como é que se dá esse sabor, né, do recheio daquilo que é necessário para que a gente possa, com nossa expertise, né, com uma via de mão dupla, né, de aprendizado e de transformação, fazer com que o ciclo de vida dos novos negócios, dos negócios empreendedores, possa ser ampliado. Me preocupa muito, né, e eu tenho que aqui aproveitar a oportunidade, o fato da gente estar experimentando no ecossistema de startups brasileiras praticamente a mesma taxa de mortalidade de novos negócios que a gente tem em negócios que são ditos tradicionais, que são não disruptivos, né? Ao longo dessa minha trajetória, eu tive a oportunidade, né, de participar, eu acho que talvez de ou se não está chegando lá, uma centena, talvez, de hacks, né, em praticamente todas as áreas, né, ajudando a desenvolver agritechs e ajudando a desenvolver health techs, ajudando a desenvolver todo tipo de tech. E, para mim, o mais importante foi ter sido abraçado pelo ecossistema, entendendo que eu seria talvez um bom mentor ou alguém que pudesse estar aportando algum tipo de conhecimento que seja útil e necessário para essa jornada aí do ciclo dos novos negócios. E aí eu mergulhei de cabeça e hoje eu tenho o privilégio de estar interagindo como mentor nos principais programas que a gente tem no nosso ecossistema, né? Inovativa Brasil, o Startout, a gente tem a Salto Aceleradora de mês. Tenho também a oportunidade de estar atuando com programas internacionais de mentoria, principalmente aqueles que estão voltados para fazer o apoio de startups e negócios de impacto socioambiental ao longo desses últimos 5 anos. Sou, pelo 3º ano consecutivo, um avaliador convidado, né, brasileiro, da OEA, Organização dos Estados Americanos, pelo Trust Fund do YABT, para o programa TIC Américas, né? Então, significa dizer, do México à Argentina, tá olhando o que essa galera nova tem para poder trazer como solução para um problema que, vamos dizer assim, que nos aflige tanto, porque quando a gente fala de impacto socioambiental, a gente está falando do ponto do não retorno, né? E que, segundo os cientistas, a gente está quase alcançando, precisa se botar o pé no freio, precisa, de alguma forma, regenerar isso.
Legal, Esteves, obrigado aí pela apresentação, né? A gente já tem aqui, deu 5 minutos, eu vou pedir só para complementar aqui, se você pudesse falar com os colegas aí, uma curiosidade a esse respeito aí, de repente uma coisa mais lúdica do José Esteves, colega nosso aqui. Olha, eu acho que se usou aqui uma das coisas mais lúdicas que eu posso falar é o seguinte: a gente é aquilo que a gente exercita na prática, né? E eu levei isso tão a sério, tendo atuado com mentoria e desenvolvimento de negócios nesses últimos 10 anos, que eu acabei criando novos projetos, inclusive um que tem 6 anos de idade e se chama João Lucas. Você imagina, inovar e empreender depois de 50 anos, sendo papai de novo. Olha, se isso daí não é ser inovador, se isso não é ser empreendedor, eu já não sei mais o que é, né? Mas ao longo desse curso, dessa trajetória, né, eu tenho experimentado muitas oportunidades, como já falaram aqui, de interagir com os meus filhos e aprender com eles. E é esse caminho de mão dupla que faz com que a gente sempre se sinta mais rejuvenescido para mergulhar no mundo que não está fácil. Excelente, né? Então, já uma salva de palmas para o nosso amigo João Alves aqui também, né? E porque são 20 horas e 27 minutos, né? O nosso horário da nossa reunião para acabar é 20h30 aqui, né? E sempre bom quando a gente sobra um tempinho para a gente interagir. Pessoal, então, lembrando, né? A gente deve ter outras sessões de gravações de pitches e mentores por aí afora. Não precisa esperar ninguém marcar. Todos nós somos mentores, todo mundo tem algum domínio aí de usar plataformas online, coisas do gênero, né? E a ideia é que as pessoas possam fazer isso, né? Por conta própria também. Quem preferir simplesmente gravar e, de repente, usando seu celular, pode fazer também, mas vai perder uma coisa super legal, que é essa nossa interação, que é uma conversa entre colegas aqui agora. Mas, para a gente conversar mais à vontade entre colegas, eu vou fazer aqui a interrupção da nossa gravação do nosso encontro para a gente poder conversar um pouquinho mais tranquilamente aqui, né, de forma privativa, tá bom? Nos encontramos aí numa próxima oportunidade, né? E só vou perguntar se algum colega aqui gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo aqui. Caso contrário, a gente já faz, então, a interrupção da nossa gravação aqui, então. Tudo de bom, pessoal?